que podemos celebrar juntos este culto, neste domingo, na presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mesmo ainda fisicamente distantes uns dos outros, mas unidos num só Espírito, para adorar e agradecer o cuidado de Deus para com a nossa vida. Assim, agradecemos pela família, pelo nosso lar, pelo alimento, pela chuva, pelo sol, pelos amigos, pela igreja e pela salvação prometida por Deus, como diz o versículo do Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na sequência, ouviremos um hino. A palavra de Deus também diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sempre que chegamos na presença de Deus, lembramos também das nossas falhas, nossos pecados que cometemos muitas vezes entre nós e pecados daquilo que deixamos de fazer quando devemos fazer aquilo que o Senhor no dia a dia nos pede. Por isso, sempre, quando temos esse momento também de culto, quando chegamos na presença de Deus, lembramos o perdão que Deus também nos estende, a sua misericórdia, assim como o próprio filho pródigo, quando ele voltou para casa, ele disse, pequei contra o céu e diante de ti. E ele recebeu o perdão do seu Pai. Assim nós também queremos pedir perdão pelos nossos pecados e convido a todos também para fazermos juntos uma oração. Senhor, muito obrigado por este dia, por este domingo, que mais uma vez podemos ter esta comunhão contigo através deste culto. Cada um, Senhor, na sua casa, estamos distantes uns dos outros, mas estamos próximos, Senhor, por causa da nossa fé, do nosso temor. Quero te pedir que abençoes cada família da nossa comunidade e também a todos aqueles que irão nos ouvir em qualquer momento durante o dia.
Quero agradecer por todas as bênçãos que nós podemos desfrutar e pedir também, como eu já disse aqui no início, o perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor possa também nos animar, fortalecer a nossa fé, para que possamos sempre procurar fazer aquilo que é da Tua vontade. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Na sequência, então vamos ouvir uma leitura da Palavra de Deus, feita pela nossa irmã Carol. Bom dia, comunidade, a graça e paz. A leitura de hoje será Mateus 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou o que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou quando o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui a palavra do Senhor.
bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez aqui para esta mensagem. Hoje nós teríamos aí o pastor Cleudo trazendo essa mensagem, mas devido a algumas limitações tecnológicas aí não foi possível. Assim, ele já estava planejando, né? Sentiu de falar um pouquinho, fazendo um gancho aí com essa história dos gafanhotos, e aí ele sugeriu a gente meditar um pouquinho a respeito lá da situação do Egito, né? A situação do faraó, quando ele enfrentou aquela praga que Deus enviou por meio de Moisés. Então nós vamos meditar um pouquinho, porque nós vivemos em um momento em que os nossos olhos estão bem abertos para o quão frágil nós somos. Ninguém pode dizer que é autossuficiente, que pode transpor todos os obstáculos que surgem na vida. Chega um momento em que o indivíduo ele tem que admitir que se há um Deus no céu, é Ele quem poderá nos ajudar. E se não há Deus, então nós somos miseráveis seres prestes a sermos consumidos aí pela fúria da natureza. Então, como eu disse, hoje nós vamos meditar no capítulo 10 de Êxodo, mas eu farei a leitura durante a mensagem para ficar mais rápido e também para a gente compreender melhor. Então a situação do Egito era boa e tranquila para Faraó e os egípcios. Os irmãos lembram que naquela época o povo de Israel estava cativo lá no Egito, então eles trabalhavam duramente para abastecer o país. Eles eram escravos sob o poderio do Faraó. A situação então era cômoda, até que Deus resolveu libertar o seu povo e mostrar quem é que tinha o controle. Mostrar para Faraó e inclusive para o próprio Moisés mesmo, para acrescentar a fé deles, para o próprio povo de Israel, para eles entenderem quem é o Deus que eles serviam. Então, por meio de Moisés, Deus começou a punir Faraó com as mais diversas pragas. Dentre elas, então, vieram os gafanhotos. Já faz alguns dias, então, que nós acompanhávamos aqui nos noticiários que uma nuvem de gafanhotos estava devastando plantações e pastos em alguns países da África, da Ásia. E ainda nos últimos dias nós recebemos, então, a notícia de que essa nuvem de gafanhotos estava prestes a cruzar a nossa fronteira. E nós ouvimos, né, que estima-se que essa nuvem é composta de 40 milhões de gafanhotos e podem um dia consumir as pastagens de 20 mil vacas, ou a alimentação de 350 mil pessoas. Então imaginamos aí o poder de destruição que tem um bicho tão pequeno, mas que está aí em uma nuvem com tão grande quantidade desses insetos, né, desses pequenos bichos. Daí então a preocupação e os esforços dos estados ali ameaçados de conter então essa praga. Não bastasse então nós estarmos sendo assolados pela epidemia, este ano os gafanhotos se tornaram também uma grande ameaça. Em outros anos houve ataques de gafanhotos, houveram outros anos, mas esse ano realmente a proporção é muito maior. E como nós já estamos aí sensíveis aos acontecimentos relacionados então à epidemia, à pandemia, então nós percebemos então que estamos diante de algo que também é grave, né, que se aproxima às nossas portas. Bom, para o Egito a situação foi muito pior.
bem pior, não só pensando em termos de quantidade de gafanhotos, como pensando que eles já passavam por 7 pragas. Essa praga do gafanhoto era a 8ª, né? Então, eles estavam numa situação bastante fragilizada. Um país até então próspero já estava devastado então por essas 7 primeiras pragas. Quando Moisés então novamente vai a Faraó, e eu vou fazer a leitura agora aqui dos versículos 3 a 6 do capítulo 10 de Êxodo. Então, nos versículos 3 a 6 do capítulo 10 de Êxodo. Então diz assim: dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Então, os versículos 3 ao 6 de Êxodo 10. E nessa situação, os conselheiros de Faraó já estavam assustados e já aconselhavam a Faraó, advertiam a Faraó, dizendo: pois, por que você ainda resiste? Você não está vendo que nós estamos já com o país devastado, né? Nós estamos numa situação que não tem por que resistir mais, né? Então, eles estavam sendo mais sensatos que o próprio governador deles, né? E alertavam ele. Então, nessa orientação dos conselheiros, na sequência ali no versículo 8 em diante, diz assim: então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse então-lhes Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Então eu li os versículos 8 a 11. Então Deus, por meio de Moisés, ele ataca novamente Faraó, né? E nós vamos ver a partir do versículo 12, né? Que ele diz assim: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo.
Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental, durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito, e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Então, essa é a leitura dos versículos 12 até o 15. Os irmãos que provavelmente acompanharam as reportagens ou alguns vídeos que foram enviados nas redes sociais, no WhatsApp, viram como é uma nuvem de gafanhoto. Parece uma nuvem de chuva, né? Parece aquela coisa escura. E dada a quantidade de gafanhotos invadindo ali o Egito, escureceu a terra. Ou seja, como se tivessem uma nuvem de chuva muito escura. Eles atacaram toda a plantação, né? Então, com esse texto, um texto bastante forte, vocês podem me perguntar qual a minha intenção em trazer um texto desse, né? Será que a minha intenção seria causar mais terror do que nós estamos vivendo? E eu digo certamente que não. Eu pergunto o que os irmãos e irmãs acham que Faraó, homem mau e de coração endurecido, fez diante dessa calamidade. Então, Faraó poderia ter se trancado em seu quarto, esperado e até poderia ter tentado tirar a sua própria vida para fugir daquele terror. Mas Faraó não fez isso. Poderia também ter tentado matar Moisés. Ele não conseguiria, mas ele poderia ter tentado. Mas ele também não fez isso. Então, o que nós temos nos versículos seguintes? Os versículos 16 ao 19. Diz assim: o Faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe ainda essa vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental. E este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Então, assim como Deus trouxe, Deus também levou. Então, Faraó, sendo um homem mau, confiou em Deus, porque ele sabia que não tinha mais a ninguém com quem contar. Moisés, então, atendeu o pedido de Faraó e orou para que o mal fosse retirado. E nós, como servos de Deus, e ficamos, às vezes, apavorados com os acontecimentos, e eu vejo muitos crentes preocupados com que estes sejam o sinal do fim do mundo, ou que seja um castigo por algo que fizemos. E é verdade que a Bíblia nos fala que nos últimos dias muita coisa aconteceria, principalmente com o esfriamento do amor da humanidade. A humanidade, a cada século que passa, ataca o seu semelhante e o seu habitat. Cruzam limites da natureza, destroem florestas, levam muitos animais à extinção, causam desequilíbrio em todo o planeta, exploram os necessitados e fecham os olhos para
a necessidade do outro. Aí assim se cumpre os tempos do fim. Mas e quanto a nós, que cremos em um Deus Criador, em um Cristo Salvador, o que nós podemos fazer diante da fragilidade do nosso ser? O que podemos fazer enquanto cidadãos? Devemos fazer. Nos protegemos do vírus, protegemos a nossa plantação da forma que pudermos, mas, além disso, e com um grau de importância elevada, como Faraó, devemos crer que Deus é o nosso socorro. Nossas orações não são em vão. Nossa confiança nele acalma o nosso coração e afasta de nós o mal. Faraó deixou passar a noite inteira para se render ao Senhor. Nós não devemos ser tardios em buscar a Deus. No hino que nós ouvimos ainda no início do culto, que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, ó coração pequeno, um temporal pode abrigar. Como cristãos, estamos preparados antes que o mal chegue, e quando ele chega, não nos assustamos. A luta não está fácil nesses dias, mas nós devemos nos manter firmes na fé, na oração, crendo que venceremos o vírus e que não padeceremos fome por causa do gafanhoto. Nessa batalha, Deus nos deu muitos recursos, a começar pela nossa fé, os médicos, os cientistas e o amor para com o próximo. Se o teu próximo estiver passando fome, Deus usará você para alimentá-lo. Se for você quem estiver na iminência de passar qualquer tipo de necessidade, Deus enviará o seu próximo para lhe socorrer. Apenas confie no Senhor, vigie e ore. Busque primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, conforme nós ouvimos também no cântico que nós tivemos logo antes da mensagem. Então esta mensagem é isso, é para que nós coloquemos as coisas de Deus na frente, acima das outras, que possamos, a partir do amor de Deus, a partir da confiança em Deus, possamos cumprir o nosso papel como cristão, não aterrorizados, mas buscando aliviar também o sofrimento dos demais, crendo que não importa o que aconteça, não importa o que os tempos do fim nos traga, mas nós temos essa confiança e nós temos algo que é muito maior que tudo isso, que é a vida eterna. Então, por isso é que nós devemos ser, ainda assim, com tantas coisas ruins acontecendo, nós devemos ser gratos, porque no meio de tantas coisas ruins, tantas perdas, tantos sofrimentos, nós podemos ainda cada vez mais ver brotar o amor de Deus. Então, que cada um reflita nessa mensagem, possa ter o coração aquecido por ela, e eu desejo a todos que a bênção do Senhor possa estar na vida de cada um de vocês. Bom dia, comunidade! Nós queremos deixar um louvor para as crianças. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Bom domingo. Bom domingo. Então, para um breve momento de avisos, eu gostaria de lembrar a todos os irmãos da nossa transmissão do estudo bíblico todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, aqui no canal da comunidade no YouTube. Lembrá-los também de, sempre que assistir o culto, assistir o
o estudo bíblico, curte o vídeo, se inscreve, compartilha para que possa estar abençoando mais pessoas também, convide os amigos para assistir e assim nós podemos estar levando aí um pouco mais da mensagem de Deus mais longe, né? Até onde a internet chega. E também toda sexta-feira temos o quiz, e esta semana nós estamos aí com o quiz aberto para o 6º capítulo da 2ª epístola a Timóteo. É interessante, é gostoso, é uma forma de aprender, né? Às vezes você pensa, mas aí eu vou sentar com a Bíblia, procurar respostas, enfim. Mas comece a fazer. Se você nunca fez, comece a fazer e verá que é gostoso, é interessante, você aprende e isso também traz bênçãos às nossas vidas. Como recomendação do Sínodo e que também segue as recomendações das autoridades sanitárias, os cultos presenciais permanecem ainda suspensos. Nós vemos que a situação no Paraná ainda é bastante complicada. Estamos agora vivendo um momento de aumento de casos, né, o que já era esperado. E pelo menos até o dia 15 do mês que vem, o Sínodo não recomenda qualquer tipo de atividade presencial. Nós sabemos que isso poderá se estender ainda por mais tempo, né, devido aos prognósticos que nós temos. Então vamos com calma, vamos ter paciência por mais um tempo. Nós estamos à disposição aí para quem precisar de conversar, alguma oração, né? Tem o WhatsApp do pastor, também pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, e assim a gente vai estabelecendo esse vínculo, se ajudando uns aos outros, né? Ontem, na reunião do Conselho de Música, nós falamos muito sobre isso, sobre o vínculo dos membros, o vínculo dos coristas, né, que a gente não pode perder esse vínculo, ainda que a gente está separados fisicamente, muito mais agora nós precisamos estar buscando conversar uns com os outros, online, né, se houver possibilidade de uma visita, que seja online, né, a gente pode visitar virtualmente, né, uma pessoa. Graças a Deus, todos nós temos recursos, né, da tecnologia para que possamos estar aí nos comunicando. Então, nos colocamos à disposição. Lembrando também das necessidades da comunidade, aqueles que normalmente já contribuem, que continuem com essa oferta de amor, aqueles que têm desejo de contribuir nesse momento também, pode fazer a sua contribuição aí através de transferência bancária, né? Apesar de nós não termos os eventos presenciais, mas infelizmente as despesas pastorais, as despesas de manutenção do prédio continuam, então há uma necessidade. Também necessidade muitas vezes de algumas pessoas que procuram ajuda. Então a oferta de cada um de vocês, ela é bem-vinda. Então, que Deus abençoe a todos. E agora passo a palavra novamente para o pastor Cleudo. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre. Eis o motivo que nos anima, eis o motivo que nos faz caminhar em busca de novas estações, e assim ouvirmos dizer: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. As palavras do poeta Tiago de Melo, em seu poema, nos dizem: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, vai ser lindo a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar, porque o amanhã
vai chegar. Ao raiar a madrugada, vem o sol, que é alegria, que é para esquentar o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria, que amanhã é outro dia. Vamos caminhar com esperança. Assim, estamos nos despedindo deste culto, deste domingo. Se Deus permitir, domingo que vem, estaremos novamente aqui, transmitindo este culto na comunhão com todos os irmãos. Lembrando que às 10 horas, sempre tem postado no nosso grupo da igreja o culto que é gravado em Curitiba. Desejo, assim, deixar a bênção do Senhor com todos vocês. Na sequência, ouviremos o Pai Nosso de forma cantada. Assim nos despedimos. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Ajude-nos a caminhar firmes, com esperança no nosso coração, sabendo que a nossa fé o Senhor irá honrar. Assim te peço, abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoar, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é